Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Said Nandamaskinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Todo domingo, durante a Divina Liturgia, é feita a leitura de um trecho do Evangelho. Essa leitura, ela é entrelaçada intimamente com o calendário litúrgico da Igreja. Nada é por acaso ou foi escolhido a esmo. Tudo foi ordenado cuidadosamente pelos santos da Igreja ao longo dos séculos. Desse modo, é comum que, durante a homilia, nós conversemos um pouco sobre esse trecho lido. Mesmo porque é importante que nós entendamos a palavra de Cristo, que é alimento para os sentidos, para o corpo, mas principalmente para a alma. Acontece que muitas vezes nós corremos o risco de cair em um processo mecânico, onde nós confinamos as palavras de Cristo, seus feitos, seus exemplos, a um período histórico específico. Podemos muitas vezes tomar o Evangelho como um evento passado, que diz respeito a uma comunidade ou a um tempo específico, e nós esquecemos que o Espírito Santo é dinâmico, que o Evangelho é vivo e que sempre será até o fim dos séculos. Bom, então onde nós, que vivemos há 2000 anos desses eventos descritos pelo Evangelho, podemos contemplar essa força dinâmica e viva do Evangelho? Onde nós podemos fazer isso? Na vida dos santos ortodoxos. Os santos da Igreja, eles são o fruto desse Evangelho. Eles são o exemplo da ação desse Evangelho na vida do homem. Por isso, nós devemos sempre recorrer à história dos santos ou aos seus escritos, se eles existirem, para que esse Evangelho ganhe luz em nossos corações. Por isso hoje nós vamos falar um pouco sobre um desses frutos do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Santa Matrona de Moscou, uma santa contemporânea, viveu entre nós e carregou em si o Evangelho de Cristo como poucos. Santa Matrona nasceu em 1881, na vila de Sebino, Rússia, em uma família extremamente pobre e simples, ainda que muito piedosa. Desde o início da vida, Matrona recebeu de Cristo uma pesada cruz, que ela carregou com mansidão e paciência durante toda a sua vida. Matrona nasceu cega. Não só cega, mas ela nasceu sem os globos oculares, o que para a época era uma condição muito complicada se a gente for levar em conta a própria situação da família. Mas, apesar dessa deficiência, desde cedo Santa Matrona apresentava um aroma de santidade, como dizia São Países. E o primeiro sinal disso foi o seu batismo. Todos os presentes viram uma coluna de fumaça sair da pia batismal após Matrona ser colocada na água pelo padre. E esse mesmo padre, ao testemunhar isso, dizia até o fim de sua vida: já batizei muitas crianças, mas essa menina será uma santa. E assim foi. Ainda em sua infância, Matrona consolava todos que apareciam em seu caminho, incentivando todos a manterem a fé em Cristo e em sua Igreja. Ela tinha uma sensibilidade espiritual que a fazia compreender a alma daquelas pessoas. Apesar de cega, ela enxergava aqueles homens e mulheres com seus olhos espirituais. Desse modo, o povo começou a entender, a consciência popular começou a compreender que, apesar da idade, eles estavam diante de alguém diferente, de alguém que trazia a Cristo em si.
Por isso eles procuravam visitá-la, mesmo que ela ainda fosse uma criança de 9 e 10 anos, sempre pedindo por suas orações, e suas orações salvaram a vida de muitos. Existem diversos milagres registrados em sua infância, diversos. Como dissemos antes, ela tinha uma sensibilidade espiritual impressionante. Mas é bom lembrar sempre, não só falando de Santa Matrona, mas de todos os santos ortodoxos, que esses eventos miraculosos não têm nada a ver com manifestações extrasensoriais, magia, superstição ou coisa do gênero. Vale notar que Matrona era odiada pelas bruxas locais. Já adulta, ela proibia que as pessoas procurassem curandeiras, proibia que elas interpretassem os sonhos e etc. É sempre bom a gente lembrar que estas maravilhas, estes milagres que aconteciam mesmo em sua infância, aconteciam porque desde cedo Matrona vivia em oração. Então, os dons dela vinham diretamente de Deus. Quando Matrona completou 17 anos, ela ficou completamente paralisada. Ela não conseguia mais andar. Mas ela imediatamente percebeu que essa era a vontade de Deus. Por isso, ela sempre agradeceu por sua enfermidade e nunca praguejou. Segundo o Sinaxarium do hieromonge Macarius de Simonos Petras, a visão que as pessoas teriam a encontrar Matrona seria, abre aspas, uma sala cheia de ícones, sentada de pernas cruzadas em sua cama, com um rosto radiante e uma voz calma, recebendo a todos que vieram buscar consolo divino através de sua presença. Fecha aspas. E isso ocorria. As pessoas procuravam Matrona aos milhares. Nestas conversas, apesar dela dizer coisas simples e diretas, ela predisse muitos eventos futuros, sobretudo relacionados à Revolução Russa e à Segunda Guerra Mundial. E sabendo do sofrimento eminente do seu povo, ela se colocava ao lado deles sempre, os recebendo e os consolando 24 horas por dia. Em 1925, Matrona deixou a sua aldeia, Sebino, para se estabelecer em Moscou. E ali ela permaneceu até o fim da vida. Ela fez isso por dois motivos: para se manter mais próxima das pessoas e para que seus pais não sofressem com as perseguições das autoridades. Porque vocês podem imaginar que as autoridades comunistas soviéticas não estavam muito satisfeitas com o que estava acontecendo. Eles tinham medo de Matrona, medo da influência dela sobre as pessoas, e tentaram prendê-la diversas vezes, como fizeram com milhares de homens e mulheres daquele período, sobretudo clérigos ortodoxos. Mas quando as autoridades se aproximavam, Matrona sempre recebia um alerta divino e se mudava de localidade. E ela era acolhida pelas pessoas em suas casas, apartamentos, porões, o que quer que fosse. Era uma santa itinerante. A situação por vezes era insalubre, mas ela mantinha os seus braços abertos a todos, porque ela sabia que a Segunda Guerra Mundial se aproximava e o povo precisaria de fé e consolo acima de tudo. Matrona foi importantíssima para o povo russo nesse período da Segunda Guerra, e ela recebia cerca de 40 pessoas por dia, consolando, rezando, curando física e espiritualmente aquelas pessoas. Ela não recusava ninguém. Vejam que nesse período conturbado, onde muitas igrejas eram fechadas, ela insistia para que as pessoas continuassem casando-se na igreja, confessando-se, jejuando, comungando. Ela era um estandarte da ortodoxia num mundo que desmoronava. Meus irmãos, vejam uma coisa. Em um dos momentos mais críticos da história humana,
onde todas as maquinações ideológicas e filosóficas tomavam forma de modo violento, na realidade, Cristo escolheu para consolar o seu povo, no país onde existe o maior número de fiéis de sua igreja, uma mulher desvalida, enferma, uma pária da sociedade, uma excluída, que nem sequer podia enxergar ou andar. Cristo consolou o seu povo através dessa mulher que é o oposto de um herói nos padrões mundanos. A virtude heróica, entre aspas, na ortodoxia, está na mansidão, no saber sofrer. E ao sofrer sem perder a mansidão, nós, assim como Matrona, tomamos parte daquele sofrimento de Cristo em sua paixão, como dizia São Sofrônio. Por isso eu digo, meus irmãos, que o sofrimento, seja ele qual for, seja uma enfermidade física ou uma dor espiritual, quando enfrentado com mansidão e esperança na ressurreição, nos aproxima de Deus, nos santifica. A enfermidade, meus irmãos, deve ser interpretada como um presente de Deus. E Cristo mostra isso nos seus santos, colocando como virtude algo que é desprezado como loucura pelo mundo. Por isso, meus irmãos, não percam a esperança diante do sofrimento. Pelo contrário, o considerem uma bênção. Santa Matrona adormeceu em 1952 e suas relíquias permanecem até hoje na cidade de Moscou, no Mosteiro da Proteção da Mãe de Deus. Eu tive a oportunidade de visitá-la em viagem que fiz com o nosso arcebispo a Moscou e posso dizer que Santa Matrona hoje recebe e consola mais pessoas do que ela recebeu e consolou na vida inteira. São milhares de pessoas visitando as relíquias de Santa Matrona, milhares. Diariamente são filas de centenas, quilômetros de metros para venerar as suas relíquias. Uma visão que é verdadeiramente incrível. A ortodoxia vive e pulsa nos seus santos. Termino, meus irmãos, dizendo que São Paísios falava que todas as vezes que nós conversamos sobre um santo, o santo se faz presente entre nós naquele momento. Então que Santa Matrona leve nossas orações diante de Deus e que Deus nos dê forças para, assim como ela, nós suportemos os nossos sofrimentos com coragem. Mas sobretudo que Deus nos conceda esperança e mansidão, assim como Ele concedeu a Santa Matrona. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.